Há muito tempo, em uma pequena vila isolada nas profundezas das montanhas, existia uma igreja que outrora fora um local de devoção e esperança. No entanto, os tempos sombrios que se abateram sobre a vila transformaram o lugar sagrado em uma estrutura condenada, abandonada e temida por todos. A história que vou contar começa com um sacerdote, Padre Marcos, que ousou entrar nessa igreja amaldiçoada. Padre Marcos era um homem de fé inabalável. Ele acreditava que, com sua fé e devoção, poderia dissipar as trevas que haviam tomado conta da igreja. As histórias contadas pelos aldeões diziam que a igreja era amaldiçoada por causa de uma tragédia terrível que aconteceu ali há séculos. Muitos acreditavam que as almas atormentadas dos mortos ainda vagavam pelos corredores escuros da igreja. Determinado a provar que o poder da fé era mais forte do que qualquer maldição, Padre Marcos entrou na igreja em uma noite de lua cheia. A escuridão era opressiva, e as velas tremeluziam fracamente, iluminando somente trechos obscuros do local. À medida que o padre avançava pelo corredor central, ele ouvia sussurros distantes e suspiros gelados que faziam sua espinha arrepiar. No altar, Padre Marcos encontrou um livro antigo e empoeirado. Era um grimório cheio de rituais proibidos e encantamentos sombrios. Movido pela curiosidade, começou a estudar o livro, na esperança de encontrar uma maneira de dissipar a maldição que assolava a igreja. À medida que estudava as páginas antigas, o tempo parecia perder seu significado. No entanto, a cada ritual que tentava, a maldição parecia crescer em intensidade. Sombras sinistras se contorciam nas paredes, e vozes inumanas sussurravam em seus ouvidos. Ele começou a sentir a presença das almas atormentadas, e seus olhos ficaram cada vez mais pesados. Finalmente, Padre Marcos encontrou um ritual que acreditava ser a chave para a redenção da igreja. Ele precisava realizar uma cerimônia de purificação, mas o preço era alto. Para desfazer a maldição, ele teria que oferecer sua própria alma como sacrifício. O sacerdote estava disposto a fazer qualquer coisa para salvar a igreja e as almas condenadas que ali vagavam. No entanto, quando ele começou o ritual, as sombras se agitaram violentamente ao seu redor. Um vento gelado soprou pelas janelas quebradas, extinguindo as velas e mergulhando a igreja em completa escuridão. Padre Marcos sentiu uma presença maligna se aproximando. Uma entidade que se alimentava do medo e da agonia das almas atormentadas. Enquanto o ritual continuava, as vozes das almas condenadas aumentavam em intensidade. Lamentos angustiados e gritos ecoavam nos ouvidos de Padre Marcos. Ele lutava para manter sua fé e concentração, mas a presença maligna era avassaladora. Em um momento de desespero, ele viu olhos brilhantes e sinistros surgirem das sombras, observando-o com uma intensidade gélida. O sacerdote sabia que estava perdendo a batalha. O sacrifício de sua alma não era suficiente para dissipar a maldição. Em um último ato de desespero, ele recitou uma antiga oração que sua avó lhe ensinara quando era criança. Era uma prece de proteção contra o mal que ele nunca havia usado antes. A oração ressoou pela igreja, e uma luz brilhante e pura surgiu de seu corpo. As sombras recuaram, e a presença maligna se contorceu de dor. As almas atormentadas soltaram gritos finais e desapareceram no éter. Quando a luz se dissipou e a igreja se acalmou, Padre Marcos estava exausto, mas a maldição havia sido quebrada. A igreja, finalmente livre da escuridão que a assolara por séculos, começou a se restaurar. As janelas quebradas se consertaram, as velas se acenderam por conta própria, e a sensação de paz substituiu a opressão. Padre Marcos sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia enfrentado o mal em seu estado mais puro e saído vitorioso, mas a um preço alto. Sua fé o salvara, mas ele carregaria as cicatrizes daquela noite pelo resto de sua vida. A igreja agora era um local de devoção e esperança mais uma vez, graças ao sacrifício do Padre Marcos. No entanto, ele também sabia que o mal nunca estava completamente derrotado e que em algum lugar nas sombras, sempre esperava por uma oportunidade de retornar.